e redes. Porque nós não estamos mais numa sociedade que escreve, registra as ideias e se comunica linearmente, nós estamos passando a pensar de outras formas, construindo outros modelos mentais. Como disse Pierre Levy, vivemos um desses raros momentos em que um novo estilo de humanidade é inventado. Nesse grande hipertexto em que se transformou a nossa relação com o conhecimento, as ciências também se integram. Temos fusões como a sociolinguística, a psicolinguística, a sociopsicobiologia. O movimento é de queda de fronteiras, de desterritorialização. De países delimitados, passamos para o conceito de mundo globalizado, no qual contextos diversos se aproximam. Formam-se redes de empresas e de instituições educacionais que associam suas competências para enfrentar cooperativamente os desafios comuns. Até os meios de comunicação quebram as barreiras, solicitando cada vez mais a participação do espectador, que se torna interativo, escolhendo filmes, dando opiniões e até definindo o rumo dos programas. O pensamento filosófico sobre o ser humano mudou. Hoje já sabemos que a pessoa não aprende porque alguém transmite conhecimento a ela. O conhecimento se constrói, porque a pessoa também se constrói na interação social. Nós nos tornamos pessoas na medida em que convivemos com os outros. A linguagem é a grande arena na qual essas relações vão ser travadas e construídas. A arena social, onde os links vão ser estabelecidos e onde vamos criar laços. Nesse contexto em que o conhecimento era algo linear, fragmentado, estável, estático, e passa a ser algo multilinear, integrado, mutável e dinâmico, o link tem um papel fundamental. Cada vez é mais atual aquela famosa frase do Paulo Freire: ninguém educa ninguém, ninguém é educado por ninguém. Os homens se educam uns aos outros em comunhão. As instâncias de formação estão preparadas para atuar nesse contexto da cibercultura? Eu diria que ainda não. No caso da escola e da universidade, encontramos alguns problemas. Existe um descompasso entre currículo, vida e trabalho. Os vestibulares e a certificação ainda são elementos decisivos, determinando currículos, programas e até tipos de avaliação. Massificação. Tudo é ensinado para todos ao mesmo tempo. Compartimentalização das disciplinas. Refúgio na avaliação punitiva, classificatória, rotuladora. Com a internet, isso se desestabiliza, porque a navegação não está segmentada por série nem por período universitário. Eu tenho acesso simultâneo a tudo. Diante dos desafios colocados pela era do conhecimento, para complementar o trabalho das escolas e das universidades, muitas empresas já estão desenvolvendo seus próprios processos educacionais. Algumas investem em educação à distância, formando inclusive redes de aprendizagem cooperativa. É preciso encontrar novas respostas para esses novos desafios das maneiras de pensar e de aprender da cibercultura. Agora eu quero propor o que considero 10 princípios básicos para aprender hoje. Para aprender mais e melhor nesse contexto de cibercultura, tome esses princípios para você e exija que eles estejam presentes em qualquer processo educacional de que você participe, seja na escola, na universidade ou na empresa. O aluno de hoje pede outro tipo de processo educacional. Não se compreende mais aquele papel do estudante como alguém passivo, dependente do professor, como naquela época da transmissão de conhecimentos. A construção do conhecimento implica uma postura ativa e autônoma por parte dos estudantes. Tende a desaparecer o ensino-recepção da escuta do outro, para surgir a aprendizagem com o outro. Portanto, pesquise, seja curioso, não aceite que os outros decidam todo o currículo por você e, sobretudo, dialogue com os seus parceiros de estudos. Assuma uma postura ativa frente ao conhecimento.
Envolva-se com os conhecimentos. Para que a aprendizagem seja significativa, o conhecimento precisa ter a ver com a vida do estudante. Antigamente se acreditava que era preciso memorizar para depois aprender. Hoje sabemos que apenas aquilo que faz sentido e aprendemos é que fica retido na memória. O aluno é convidado a se envolver na aprendizagem, mobilizar a razão, mas também a imaginação, os sentidos, as múltiplas inteligências. É fazer a experiência do conhecimento. Uma pedagogia que leva a experiência permite saborear o conhecimento por dentro. Envolva-se com aquilo que você aprende. É tão importante verificar a que respostas o aluno chegou, quanto saber que caminhos foram utilizados para isso. E os percursos dizem muito mais sobre o desenvolvimento pessoal do que as respostas. Por exemplo, em matemática, uma equação memorizada pode levar a uma solução, mas não diz nada sobre o quanto o aluno foi criativo ou sobre o modo como ele articulou os saberes no seu raciocínio. Isso se liga a uma nova relação com o erro. Na época da caneta tinteiro, errar significava refazer toda a página. Agora, o monitor é o próprio esboço. Podemos observar, comparar, redimensionar. É a aprendizagem por simulação. Aprendemos no ensaio e erro. Leitura e escrita ganharam uma tecnologia intelectual que potencializa nossas capacidades. Muitos professores fazem ótimas avaliações dos alunos observando a construção de textos pelos monitores. É claro que isso não vale nota, mas as notas raramente conseguem expressar e descrever processos. Elas nos levam apenas aos produtos. Na educação das próximas décadas, as pessoas se formarão para otimizar os próprios processos de construção do conhecimento. Por isso, além de levar em conta os produtos, focalize-se sobretudo nos seus processos de aprendizagem. Há algumas décadas, a aprendizagem era um período da vida. O conhecimento da carreira universitária, o diploma, eram garantias de trabalho por muitos anos. Hoje, com a produção permanente de informações, o conjunto de conhecimentos que possuímos se torna obsoleto em pouquíssimo tempo. A aprendizagem passa então a ser compreendida como algo que dura ao longo de toda a vida. Por isso, estude sempre, leia, renove-se com o mundo. Entenda a aprendizagem como um processo permanente. Essa aprendizagem permanente leva a falar em habilidades e competências. Não basta que as pessoas retenham informações, elas precisam desenvolver competências para continuar aprendendo. Trata-se de aprender a pensar, que é saber buscar informação, relacionar conhecimentos, selecionar o que é útil, pertinente ou eticamente aceitável, refletir sobre o que se aprendeu, criar novos conhecimentos a partir do aprendido. Não é preciso armazenar saberes, porque suportes digitais externos podem fazer isso muito bem por nós. Não decore conteúdos. Focalize-se em desenvolver habilidades e competências. Não se contente em desenvolver apenas um lado profissional ou uma das suas inteligências. Pense de uma forma global. Nós também somos hipertextos com múltiplas dimensões: profissional, afetiva, comunitária, social, espiritual, contemplativa, política. Não descuide de nenhuma dessas dimensões no seu processo de aprendizagem. Busque a formação integral.